esforço, é legal fazer. É. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, mais uma aula. Hoje não marquei qual aula do ano, mas mais ou menos a 13ª ou 14ª da aula do ano. Muito bom estar aqui com vocês. Aqui está chovendo muito, não sei aí. Se acabar a luz, a aula vai continuar do mesmo jeito. Então hoje vamos trabalhar um pouquinho mais com a nossa coluna. Vamos fazer alguns exercícios posturais. O que é um exercício postural? É aquele exercício onde você toma consciência da sua coluna ereta. Quando alguém aprende a andar, uma criança, ela conscientemente vai aprendendo a dar esses passos com cautela. Se você quebrar a perna e ficar, espero que não, mas ficar engessado por um tempo, para reaprender a andar, você se apoia numas barras e você começa a conscientemente dar os passos outra vez, ou seja, é um processo de consciência até que fique automático. Então tudo isso passa por um processo de consciência, de prestar atenção, de fazer conscientemente. Depois torna-se automático. Assim é a caminhada, assim é dirigir um carro, assim também é a nossa postura. Então, se vamos perdendo o hábito postural, é importante que você reconheça os movimentos que a coluna faz, para que depois você retome o seu padrão postural de forma natural. Tá bem? Então essa é a ideia, fazer conscientemente, por isso chamamos de exercícios posturais. E depois a ação ereta, a condição de manter-se ereto, naturalmente, acontece de forma automática. Crianças pequenas têm uma boa postura naturalmente. Meu neto de 2 anos se senta para brincar com as costas retas, ninguém precisa falar isso para ele. E assim fomos nós. Mas vamos modificando o nosso hábito postural por uma série de fatores. Fatores culturais, fatores orgânicos, físicos, às vezes o próprio trabalho, a postura inadequada, e aí vamos modificando o padrão postural. A ideia é restabelecer esse padrão. E nada melhor do que começar com os exercícios do gato, na posição do gato. Então é assim que vamos começar hoje. Acho que eu vou tirar os comentários para que vocês possam ver melhor. Hoje nós temos o Marcos como modelo, ele vai nos ajudar e ele pede para lembrá-los que as lives da manhã, que aconteciam às segundas e quartas-feiras, às terças e quintas-feiras, às 8, agora vão passar a acontecer às segundas e sextas, às 8h15, tá bem? 40 minutos de live? 45 minutos de live, às 8h15 às 9. Tá bem? Então nós continuamos com 3 lives por semana, 2 na segunda-feira. Uma às 8h15 da manhã, a outra às 5 da tarde. E a outra live que vai acontecer à sexta-feira, às 8h15 da manhã. Tá bem? Nossas lives são de 40 a 45 minutos. Então ficamos na posição do exercício do gato e as referências são importantes. As mãos ficam embaixo dos ombros, os joelhos ficam embaixo do quadril. Pense nas costas retas e pense no meio das costas como a parte do corpo que mais se mexe. O meio das costas vai para cima e vai para baixo. E quando as costas vão para cima, é natural que o queixo venha para o peito, é natural que você faça um movimento de báscula com a bacia. Quando você descer com as costas, é natural que você olhe para frente, acentue o arco lombar, arrebite o bumbum. Então, quando as costas vão para cima, a cabeça só acompanha, trazendo o queixo para o peito, o quadril vem para dentro. Quando descer com as costas, olhe para frente, até um pouquinho para cima, e você acentua o arco lombar. Quando as costas vão para cima e o queixo vem para o peito, tire o ar. Quando descer com as costas e olhar para frente, o ar entra. Cuidado porque alguns às vezes trocam sem querer este movimento
respiratório, mas é natural. As costas vêm para cima, você curva, você flexiona, o ar sai. As costas descem, você estende, o ar entra. Continue fazendo e preste atenção no que acontece com sua coluna. Como se você pudesse ver sua coluna, se você tivesse uma visão raio-x. Você não precisa ver, você sente. Então sinta as vértebras, o que elas fazem, o movimento que a coluna faz. Você pode imaginar que se vê a partir de fora, imaginando sua coluna. A isso chamamos fazer conscientemente. 10, 15, 20 repetições desse exercício não é nenhum exagero. Mas é importante lembrá-los que isto não é um asana. Agora vamos fazer como se fosse um asana. E vamos fazer juntos. Então as costas vão para cima. Agora vamos lá. O queixo para o peito, tire o ar, mantenha 4 ou 5 segundos. E aí comece a relaxar, as costas descem, você olha para frente, o ar entra. Desça bem com as costas, desça, desça, desça. Mantenha a extensão, 4 ou 5 segundos. E mais uma vez em cada direção, lá para cima. Permaneça, talvez agora um pouquinho mais, 6 ou 7 segundos. Se você fica sem respirar, não fique muito. E quando descer com as costas, o ar entra e você mantém a extensão, talvez 6 ou 7 segundos. E aí tá bom, vamos descansar colocando a cabeça no chão, deixando o quadril para cima. Então agora mais como se fosse um asana, uma postura onde você se acomoda, retira do exercício o esforço desnecessário. E para essa postura nós não precisamos praticamente de nenhum esforço. E pensamos nesta posição como posição invertida. As posições invertidas atingem uma condição de destaque no yoga. O yoga entende as posições invertidas como posições de descanso, como uma ginástica vascular. Assim que você deixa o quadril para cima e a cabeça no chão, vem mais sangue para a cabeça e o seu organismo tem que se adaptar a essa nova condição. E ele faz esta adaptação e a isto chamamos uma espécie de ginástica vascular. Mas a nossa coluna não mexe só para cima e para baixo, como você acabou de fazer, flexão e extensão. Voltamos para a posição do gato e deixamos os joelhos agora um pouco mais separados do que na posição anterior. O que é um pouco mais separados? Pense nos 50 centímetros. Então também não é muito, não é um exagero, é meio metro. Você tem um pouquinho menos, prende muito o quadril. E agora, como quem rebola, leva só o quadril para um lado e para o outro, o movimento lateral, o movimento de deslocamento lateral, sem mexer com os ombros, sem mexer com a cabeça por enquanto. Só o quadril cai para um lado e para o outro. Se você separou muito os joelhos e está travando o movimento, pode aproximar um pouquinho, mas não deixa muito próximo não, senão a gente faz um movimento diferente daquele desejado. Veja que a bacia faz esse movimento, nós não envolvemos a coluna ainda, mais com a bacia e com a lombar. Agora vamos fazer juntos esta lateralização. Pare no meio, deixe que o quadril caia para o lado direito, olhe por cima do ombro direito tentando enxergar o quadril. Aí você lateralizou sua coluna. E então o quadril volta, a cabeça também volta, o quadril cai para a esquerda e você olha por cima do ombro esquerdo. Então a cabeça e o quadril vão para o mesmo lado. Fique 3 ou 4 segundos e aí você vai para o outro lado. Ainda estamos trabalhando com pouco tempo de permanência. Podemos chamar todos esses exercícios de preparatórios. E exercícios preparatórios não são
menos importantes. E não quer dizer que a prática ainda não começou, porque você está na preparação. Já começou. Preparação é um momento importante da prática. E quando você completar um número igual de vezes para cada lado, pare no meio. Então, se você começou olhando para a direita, quando você olhar para a esquerda, você completou, pare no meio. Os joelhos estão, como no primeiro exercício, próximos, mas não unidos, e vamos estender a perna direita lá para trás até apoiar os dedos do pé direito no chão. E como se fosse desenhar um círculo pelo chão, leve o seu pé direito para o lado esquerdo, a perna bem estendida. Não deixe o calcanhar cair para o lado, o calcanhar fica apontando para cima, e então olhe por cima do ombro esquerdo, tentando enxergar o pé direito. Isto também é uma lateralização da coluna. E deixa os dedos do pé no chão, calcanhar para cima. Isso. E agora vá um pouquinho mais com a perna, um pouquinho mais com o tronco. Se você achar que deslocando as mãos fica melhor, pode deslocar um pouquinho as mãos para o seu lado esquerdo, para o lado da lateralização. Tá ótimo, voltamos. Colocamos o joelho direito no chão, estendemos a perna esquerda, apoiamos os dedos do pé esquerdo no chão. Leve o pé esquerdo para o lado direito, como se fosse desenhar um meio círculo. Aí olhe por cima do ombro direito para você lateralizar a sua coluna. Não deixe o quadril sair do alinhamento. Se ele cair para um lado, você corrige. E agora vá mais um pouquinho com o pé, mais um pouquinho com a cabeça. Voltamos. E descansamos outra vez com o quadril para cima e a cabeça no chão. Outra vez uma posição invertida. Então você já fez 2 movimentos importantes, melhor, 3 movimentos importantes que a coluna faz. Estendeu, flexionou e lateralizou. Então no gato você fez flexão e extensão da coluna. E agora você lateralizou. É importante que você faça esses movimentos de forma consciente para não achar que sua coluna é um cabo de vassoura inflexível. A coluna tem mobilidade. E uma das coisas que diferencia o idoso da criança, do jovem, é a perda de mobilidade. Nós vamos ficando limitados. Eu sinto isto, posso garantir para vocês que vocês vão sentir. Mas o que não pode acontecer é ficar mais limitado do que o natural. Então, não necessariamente esta limitação, comparando uma criança com um idoso, tem que dificultar sua qualidade de vida, piorar sua qualidade de vida. Então, voltamos para a posição do gato. Não vamos fazer as torções na posição do gato, a gente vai fazer numa outra posição. Vamos fazer um exercício postural. Pense na sua coluna reta. Então, trabalhe para que a sua coluna se mantenha reta. Você tem consciência disto, você já sabe o que é flexionar e estender. Você está no meio, nem flexionou nem estendeu. Eleve o braço direito à frente até que ele fique ao lado da orelha. E pense numa linha reta da mão que vai até o fim da coluna, até a base da coluna. Então eleve o braço até a linha da orelha, não é muito fácil. O perigo é que quando eleva muito o braço, afunda as costas, não pode. E agora eleve também a perna esquerda estendida lá para trás. E pense numa linha reta da mão até o pé. Isso também é um exercício de equilíbrio. Se você está bem, está fácil, fique mais alguns segundos, arrisque fechar os olhos. Lembre a linha do braço na linha da orelha. Primeiro, volte o joelho para o chão, depois volte a mão. Sempre voltamos na ordem inversa que fomos. Agora vamos fazer o contrário. Eleve o braço esquerdo até a linha da orelha,
uma linha reta da mão até a base da coluna, até a sua bacia, e aí estenda a perna direita lá para trás e pense na linha reta. Então a cabeça não fica caída para baixo, você deixa a cabeça na linha do tronco, o braço na linha da orelha. Se estiver bem equilibrado, feche os olhos. Primeiro volte o joelho para o chão, depois volte o braço e agora descanse deitado de bruços. Um merecido descanso. Acomode-se como quiser. Toda vez que propusermos descanso, você é quem vai escolher se as mãos vão ficar embaixo da cabeça, se os braços vão ficar para trás, se vai virar a cabeça para um lado ou para o outro. Toda vez que propusermos descanso, tem que estar cômodo, tem que estar agradável. Enquanto você descansa mais um pouco, pense, sinta ou imagine como está seu esqueleto, como está a sua estrutura óssea, como estão os pés, as pernas, os joelhos, coxas. Lembre-se que joelho é uma articulação, então tem espaço entre o osso da coxa e os ossos da perna. Tem espaço entre estes ossos e a rótula. Também há espaço no tornozelo entre os ossos da perna e os ossos do pé. Também há espaço entre cada vértebra. Também há um pequeno espaço na região dos ombros, dos cotovelos e dos punhos. Articulações são junções de ossos com uma série de tendões, ligamentos para fixar a articulação. Mas elas têm espaços entre elas. Nós vamos continuar com os nossos exercícios posturais. E sem dúvida, destes que o yoga propõe, a cobra é dos mais importantes, porque a cobra vai fazer o movimento contrário àquele movimento do dia a dia. Hoje, nossas ações são todas voltadas para frente. Então nós trabalhamos muito com esta musculatura anterior e depois adquirimos o hábito de manter ombros projetados para frente, cabeça projetada para frente, e ficamos um pouquinho, como se diz, profundas. E a cobra vai fazer o trabalho contrário disto. Por isso vamos deixar as mãos no chão ao lado das costelas. As mãos estão lá na direção das últimas costelas. A posição das mãos é estratégica para você aproximar cotovelos e escápulas. Mantenha a testa ou o queixo no chão, as pernas unidas. Primeiro movimento da cobra, levantar a cabeça do chão e estender o pescoço. Aí você começa a levantar o tronco, puxando ombros para trás, aproximando escápulas, expandindo o tórax. Como a cobra não é um exercício de extensão lombar, não é para sobrecarregar a sua lombar, é um exercício de extensão cervical e torácica. Lentamente volte, lentamente. Chegando lá embaixo, solte as mãos e relaxe. Ao mesmo tempo que você trabalha com fortalecimento de musculatura posterior, você alonga a musculatura anterior. Voltar devagar
é o que chamamos em educação física de contração excêntrica. E as contrações excêntricas são eficientes para ganho de força. Então, para nós, voltar devagar é uma questão de atenção, de concentração, mas de quebra você tem esse benefício de melhorar o tônus desta musculatura que permite que você volte devagar. Vamos repetir a cobra numa outra variação com os braços para trás. Uma das mãos segurando a outra, braços bem estendidos. Puxa os ombros para trás, a testa ou o queixo no chão. Comece levantando a cabeça, olhando para frente, estendendo o pescoço. Continue o exercício levantando os ombros, puxando ombros para trás, expandindo o tórax, aproximando escápulas. Sustente e comece a voltar devagar. Então nós ficamos um tanto que nos permita voltar devagar. Ficar muito na postura e despencar, ou seja, não ter nenhum controle na volta, não é adequado, não é prudente, você ficou muito. Lembre-se que nós não nos aquecemos para fazer yoga. Aquecimento é um conceito da educação física que não cabe neste repertório. Aquecimento prevê que você vai fazer movimentos bruscos, dinâmicos, e nós não fazemos asanas de forma dinâmica e nem com movimentos bruscos. Como na cobra, deixem as mãos ao lado das costelas, só que com relação à posição das mãos no exercício da cobra, agora as mãos vêm mais para frente, elas chegam a ultrapassar um pouco a linha dos ombros, os dedos das mãos chegam a ultrapassar um pouco a linha dos ombros. Imagine que as mãos estão grudadas no chão e também os joelhos, portanto não mexa na posição das mãos e dos joelhos. Com o apoio das mãos no chão, levante o corpo até a posição do gato. Passe pela posição do gato e vá levando o quadril um pouco mais para trás, até encostar a testa no chão com os braços lá para frente. É importante que o quadril fique bem alto. Se precisar, você escorrega as mãos um pouco para frente. Veja se pode pôr a testa no chão e comece a afundar entre as escápulas. Eu mostro aqui, Marcos, aqui nesse ponto entre as escápulas, você vai afundando, exatamente isso, como fez no exercício da cobra. Afundar entre as escápulas é aproximar o peito do chão, é tentar estender a região torácica. A região torácica da coluna é muito boa para torcer, ela tem facilidade nas torções, mas a região torácica é mais limitada para estender ou flexionar. Então a coluna não consegue estender muito na região torácica, mas dá para estender. A mesma extensão que você observa neste exercício, deverá observar no próximo, que é a posição do cachorro. Então, da posição que vocês estão, voltem para o gato com aquelas referências. Mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. Assim tá bom. Às vezes chamamos essa posição de 4 apoios, porque popularmente a gente diz, vamos ficar de 4 e você já sabe que isso é ficar de 4. Mas na verdade agora vamos ficar de 4 na posição do cachorro. Então veja bem, continue com as pernas dobradas, mas levante o quadril, tire os joelhos do chão e estenda a coluna como no exercício anterior. Então o principal, estender a coluna como no exercício anterior. O Marco está fazendo direitinho, vai estendendo, isso exige um pouquinho mais dos ombros, estenda mais. Depois que chegou no limite da sua extensão, aí, sem mudar a posição da coluna, você pode tentar encostar os calcanhares no chão e estender os joelhos.
Alguns chamam esta posição, como o professor José Antônio, de posição da pirâmide. Eu acho legal pirâmide, assim você divide bem o peso entre pés e mãos e não percebe o exercício tão cansativo. Se você está muito apoiado nas mãos, então está cansativo, está errado, tinha que pôr um pouco mais de peso nos pés, leva o quadril para trás. Desta posição, vamos ficar sentados. Então devagarinho você vai voltando, põe os joelhos no chão, passa pelo gato, fica sentado com as pernas estendidas, pode pôr as mãos no chão atrás das costas. Só para descansar um pouquinho, porque o exercício anterior é cansativo. O objetivo da prática de yoga não é ser cansativa. Nós não temos esse trabalho aeróbio no yoga. Não queremos elevar a frequência cardíaca e respiratória a níveis acima de 100, 120. Nós, pelo contrário, buscamos no relaxamento e na meditação até diminuir bastante a frequência cardíaca. Então vamos trabalhar com a nossa postura de novo. Sem o apoio das mãos no chão, tente manter-se ereto. Então as mãos podem ficar nos joelhos, nas coxas, se quiser, do lado da coxa, só para descansar as mãos, pode, mas não lá atrás para se apoiar. Pode dobrar um pouquinho os joelhos, não tem nenhum problema, mas fique ereto. Feche os olhos e vá crescendo com sua coluna. Perceba quais músculos entram em ação para você ficar ereto. A estes músculos damos o nome de antigravitacionais, porque eles vão empurrar sua cabeça para cima. E se você relaxá-los, você despenca, você vai para o chão. Então tem músculos destes na região da bacia, na região do abdômen, no tronco, na torácica, no pescoço. E você cresce. E agora vamos colocar a planta do pé direito de encontro à parte interna da coxa esquerda. Alguns têm muita facilidade, alguns têm muita dificuldade, então vamos devagar nesse exercício. Primeiro passo, incline o tronco até que a sua mão esquerda segure os dedos do pé esquerdo. Tendo segurado o pé, puxe-o. Se tiver que dobrar um pouquinho o joelho para segurar o pé, sem problemas. Se preferir segurar no tornozelo, também não tem problemas. De qualquer forma, os dedos do pé vão virar para você mesmo. E vai deixando que o corpo se ajuste. Perceba que a musculatura vai cedendo. E aí, veja se pode segurar o mesmo pé esquerdo também com a mão direita. E aí puxa o pé para você. Tenha cuidado com sua coluna, porque esta flexão não é simétrica. Tem um lado que está sendo mais exigido. Em geral, percebemos que o lado direito está sendo um pouco mais exigido. Mas se você estiver sentindo diferente, não tem importância, não está errado não. Deixe que a cabeça venha para frente, que o queixo se aproxime do peito. E relaxe na posição. Perceba que os elementos mais importantes da prática ficam por sua conta. Eu elaboro uma série que tem uma lógica, determino um tempo de permanência e alguns intervalos, mas a amplitude quem determina é você. O relaxamento do esforço quem determina é você. E estes são os elementos mais importantes. Voltamos devagar. Deixamos as costas retas e já em seguida trocamos a posição das pernas. Acerte as costas e vamos começar pelo mais fácil,
que é segurar com a mão direita os dedos do pé direito, ou seja, segurar com a mão do mesmo lado. Por enquanto, se você puder, as costas estão retas, você puxa o pé, se puder. Se tiver que dobrar o joelho, paciência. Aí com a outra mão, tente segurar o mesmo pé. Incline um pouquinho mais. Deixa a cabeça ir para frente. Deixa a coluna se arredondar. Observe as costas divididas ao meio pela coluna. E fique observando do meio das costas, portanto, da coluna, para a esquerda, que é onde possivelmente está alongando um pouquinho mais lá na sua lombar. Se você puder, tente envolver esta região, que região? Lombar do lado esquerdo, com os movimentos respiratórios. Se ficou fácil, vá um pouquinho mais. Voltamos devagar. Deixamos as duas pernas unidas e estendidas, não tenha pressa. Agora, teoricamente, é mais seguro para a coluna porque é simétrico, teoricamente. Mas se você fizer um esforço exagerado, pode incomodar a sua lombar. Incline o tronco e cada mão vai segurar o respectivo pé. De preferência, comece com as costas retas, mesmo que você tenha que dobrar os joelhos. Isto protege sua lombar. E continue flexionando o quadril, aproximando o umbigo das coxas. Continue puxando os pés para você, continue relaxando na postura, solte a cabeça para frente, o queixo se aproxima do peito. Puxe os pés bem para você, porque esse exercício tem que alongar panturrilhas, atrás dos joelhos, atrás das coxas, vigorosamente. Mas ele vai alongar a região posterior, que é o que o nome desse exercício propõe, ao alongamento da região posterior, mas você vai alongar gentilmente lá atrás, suavemente. Ao mesmo tempo que nós precisamos alongar esta musculatura paravertebral, músculos paravertebrais são esses que ficam ao lado da coluna. Nós não podemos alongar muito forte, senão o efeito é o contrário, eles se contraem. E aí, ao invés de relaxar esta região e dar mais espaço entre as vértebras, você contrai, você fica tenso e você comprime. Então o efeito é o oposto. Voltamos devagar, paramos outra vez em Dandasana, deixamos as costas retas. Observamos a postura outra vez. Provavelmente alguns vão perceber que ficou mais fácil sentar-se ereto depois do alongamento posterior. Então perceba que melhorar a postura não é apenas uma questão de força. Fulano é corcunda porque os músculos das costas são fracos, não é isso. Muitas vezes é porque ele é encurtado. Mas é claro que o fortalecimento também vai ajudar. Músculos saudáveis são fortes e flexíveis. Desta posição, acomodem-se deitados. Dissemos logo no começo que a torção seria feita numa outra posição. E temos optado por fazer essa torção deitado, que é bastante agradável. As pernas estão estendidas. Coloque a planta do pé direito no joelho esquerdo. Se não quiser pôr a planta do pé no joelho, não precisa, ela pode encostar ao chão. Mas a mão esquerda puxa o joelho direito e você gira o quadril.
Se quiser fazer algum ajuste para girar um pouquinho mais o quadril, pode. O que é um ajuste? Às vezes você levanta o quadril e leva ele um pouquinho mais para a sua direita, para ficar alinhado. Se não fizer isso, também não tem importância, não vai machucar a sua coluna, não. Então voltamos e torcemos para o outro lado. Agora é a vez da mão direita puxar o joelho esquerdo. Você percebeu que tem um lado que torce mais do que o outro, isso é normal. Não é um problema, não é uma patologia. Nós não somos simétricos. Levado ao exagero, esta assimetria pode criar problemas. Mas nós não usamos o corpo simetricamente, então não sentimos nesses exercícios a mesma coisa dos dois lados, às vezes sentimos diferente. Agora relaxe, escolha se quer relaxar com pernas estendidas ou dobradas e vamos pensar nas nossas articulações outra vez. Pense na possibilidade de criar um espaço. Se a musculatura estiver relaxada, as articulações não estão comprimidas, elas têm uma folga. Então pense que você dá um pouco de folga, de relaxamento à região dos pés. São por volta de 30 ossinhos nos pés que se articulam, mas a gente nem se lembra disso. Então tente soltar bem os pés e relaxar bem na região dos tornozelos, como se aumentasse o espaço destes ossos das pernas, quando chegam nos pés. E pense também em aliviar a articulação dos joelhos, como se você desse um pouco mais de folga, de espaço entre os ossos da perna e o osso da coxa. A mesma coisa lá onde as coxas se juntam na bacia, chamamos de articulação coxofemoral. Solte a cabeça do fêmur do acetábulo. Pense que a bacia também tem articulação, embora um movimento muito discreto. E também pense que as vértebras, desde a região sacra até a cervical, têm espaços que se articulam da lombar para cima. A região sacra, ela é quase que imóvel. Então, como se você pensasse entre cada vértebra, desde a lombar até lá em cima, onde a coluna se junta com a cabeça, ganhando espaços. Pense também em folgar as articulações dos ombros, aonde os braços se juntam com o tronco. Há uma articulação lá atrás, muito especial, as escápulas. Deixe as escápulas soltas. Também afrouxe a articulação dos cotovelos, dos punhos das mãos e dos dedos das mãos. E temos uma outra articulação no meio do tórax, onde está o externo, é um osso que se articula com as costelas e que ali também tem mobilidade. Relaxe esse meio do tórax.
Temos uma articulação importante da primeira vértebra lá com o crânio. Deixa solto, folgado, a cabeça está apoiada. E não se esqueça da mandíbula. Afrouxe a mandíbula. E como se você tivesse consciência de toda a sua estrutura óssea, tente sentir o peso dos ossos no chão. Como se você visse seu esqueleto solto no chão. Sabendo que vocês gostariam de ficar um pouco mais, nosso horário já se cumpriu. Então, se você tem tempo e pode, continue relaxando. Passou um pouquinho de 20 minutos para 6 horas. Primeiro quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana, lembrá-los que as lives do Marcos, meu filho, acontecem agora às segundas e sextas às 8h15 e que hoje, agora às 18 horas, vamos fazer uma live com o Pedro e com a Lúcia, que são do Emana Mantra. Vamos falar um pouquinho sobre os mantras, tá bem? Então, se vocês puderem, pode relaxar mais um pouquinho, depois dá tempo de passar no banheiro, e aí vamos continuar, mas aí vamos falar sobre os mantras. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado ao Marcos, obrigado Yara. Tchau. Tchau, meus queridos.